Olá, amigos, amigas, tudo bem? Beleza? Gente, ó, nós vamos estudar esse livro aqui agora, vou regravar, tá? A Pedagogia da Autonomia, que é um dos livros que mais caem em concursos de carreiras educacionais. Livro realmente todo mundo precisa estudar, não é? E ele está aí, vamos regravá-lo para a sua prova, para o seu edital, Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire. A gente vai ter uma caminhada aí, uma jornada razoável pela frente. E eu quero começar chamando a atenção do índice, tá? Chamando a sua atenção, na verdade, para o índice. Porque esse livro é dividido em 3 partes. Então tem lá ensinar, a prática docente, primeira reflexão, depois ensinar não é transferir conhecimento e terceiro, ensinar é uma especificidade humana. E ele tem o que é ensinar. Então ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, aliás, o que exige o ensinar, né? Ensinar exige criticidade e por aí vai. E às vezes, o que acontece? A questão, ela cobra essa tabelinha, tá? Coloca segundo Paulo Freire na obra Pedagogia da Autonomia, ensinar exige. E ele coloca ali 4 alternativas que estão no índice e uma que não está. Isso pode acontecer. Não foi uma ou 2 vezes apenas que nós vimos, já que eu vi, né, esse tipo de questão em prova. Exemplo, tanto que eu coloquei aqui, ó, atenção. Então, às vezes, estudar o índice, dar uma lida, uma revisada no índice antes da prova, é um bom investimento de tempo aí, tá? Ele diz, ao tratar dos saberes necessários à prática docente em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire considera que não existe docência sem discência, e que, exceto, ou seja, o que não está lá? Ensinar exige rigorosidade metódica? Sim. Ensinar exige estética e ética? Sim. Ensinar exige raciocínio e autoritarismo? Não. Ok? Só que essa é uma questão que dificilmente, né, se você já ouviu falar do Paulo Freire, dificilmente você vai associar o Paulo Freire ao autoritarismo, né? Então você acaba, então eu coloquei uma facinha aí. Mas, de repente, ele pode trocar um detalhe, uma palavra, né? Então é muito bom, por isso que eu já coloquei em tabelinha aqui o índice para você ter isso. Ok? É muito bom você pensar assim. Prática docente, primeira reflexão. Vamos ver aqui, vamos começar então, ponto 1, prática docente, primeira reflexão. Antes de mais nada, vamos entender o seguinte, que a formação docente e a prática educativa adequadas é aquela que nos leva para a criticidade, tá? Aquela que está amparada na criticidade, de acordo com o Paulo Freire. Uma outra coisa, nós vamos falar sobre criticidade, né, o tempo todo, isso é óbvio, porque o Paulo Freire é um progressista, então ele tem uma visão crítica da educação, sobre a realidade. Consequentemente, o papel da escola e da educação para o Paulo Freire é diferente. Por quê? Porque a escola precisa assumir essa visão crítica da realidade, o professor também. E o ato de educar e de ensinar, ele não é só um ato pedagógico, ele é um ato político também. Então, são coisas que nós já sabemos, faz parte da teoria do Paulo Freire. No entanto, aqui no livro, a gente tem muitas informações específicas, bem importantes para nós estudarmos. Então, com relação à formação do professor, a formação precisa ser o que? Crítica, precisa unir teoria e prática, nunca dissociar, sempre ambas estão e devem estar indissociadas. Deve ser constante a formação do professor. Então são coisas assim um pouco óbvias a princípio, mas calma, porque a gente vai ver muitos pontos importantes, interessantes no livro, tá? Ponto 1, olha lá. Ponto 1. Só um detalhe. Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui. Por que é muito importante? Um dos pontos, né, que faz com que essa junção teoria e prática seja tão importante. A gente sabe que o professor que vai para a prática sem teoria, ele vai para uma prática ativista. O ativismo não é bom, tá? Então, teoria e prática tem a ver com aquela relação que o Paulo Freire faz, a importância da ação, reflexão, ação. E a teoria mais a prática evita o ativismo. Tem muitos professores que têm vontade de fazer, de agir, enfim,
mas sem a teoria, sem a bagagem teórica, o conhecimento adequado, tudo aquilo que ele tem vontade de fazer, até com boas intenções, se torna mero ativismo. E os resultados são, vamos dizer assim, inúteis, né? Ou resultados que não condizem com as expectativas reais que nós temos com a educação. Então, teoria mais prática é importante para se evitar e superar o mero ativismo, ok? O mero ativismo. Então eu já vou deixar isso, pode ser que apareça depois no decorrer da aula aí, em outros momentos e tal, eu vou relembrando. Então é isso, teoria sem prática, prática sem teoria, vai acabar se tornando mero ativismo. Ponto 1. Quem forma, se forma e reforma ao formar. Tá? Eu sei que a coisa fica meio estranha aqui, né? Quem forma, se forma e reforma ao formar. Mas isso é importante, porque o professor é aquele que forma. Ao formar, ele se forma, só que ele se reforma. Por quê? Uma coisa que é importante são os pilares, os grandes pilares da teoria freiriana. Para o Paulo Freire, nós somos o quê? Seres inacabados, nós estamos em constante transformação. O professor que educa, o professor que ensina, não é um professor já acabado, um projeto ideal, um projeto pronto. Não. Esse professor, ele está ainda se formando. Então, conforme ele se forma para formar, ele se reforma. Quando o professor ensina, o professor aprende também. Por quê? Porque nós somos seres inacabados, nós estamos constantemente em transformação, em mudança. Né? Bem, então quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende? Ensina ao aprender, porque é interessante isso. O aluno tem um papel ativo nesse processo e ele é muito importante. Tá? Então, aqui nessa relação professor e aluno, nós temos justamente isso. Quem ensina? Aprende ao ensinar. Não só se forma, como também se reforma ao formar, como nós vimos. Só que vejam, o aluno também tem papel importante aí ativo